E um dia é uma data especial, é sempre especial, né? E eu costumo falar que eu estou ficando mais nova, não mais velha. Louvado seja Deus. E eu agradeço a cada irmão aqui, que eu sei que tem irmãos que estão aqui, outros não, que me mandaram uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook do meu esposo, que você possa ser recompensado aqueles, muitas palavras de carinho, de amor também, pelo telefone, recebi bastante ligação. E eu não sabia que eu era tão amada, ou até mesmo acho que eu sabia sim, mas é tudo para a glória do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. E se Ele tem feito algo na minha vida, eu devolvo a honra para Ele porque é dele, não devolvo porque já é dele mesmo. Então, para a glória desse Deus, agradeço a todos os irmãos. E para não ficar nas minhas palavras, porque essa palavra, sim, muda a vida e tem todo o poder. E aqui eu queria que a igreja abrisse no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, eu acho que é assim que tem que falar, né? Segundo livro dos Reis, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 9. 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 9. A igreja acompanhar a palavra do nosso Deus. Vou ler o versículo 9 todo, do 9 até o 14, né? Diz assim a palavra do Senhor, que diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me dê por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias a dizer: dura coisas pediste. Todavia, se me ver quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me ver, não fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O 12 diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. No 13 diz assim: então levantou o manto de Elias que lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixou cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, e elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Só até aqui a igreja pode sentar. Vou fazer uma oração para o nosso Deus para abençoar mais ainda, não invalidando a oração do servo de Deus, que eu creio que ele orou pela essa palavra, e nós vamos orar nessa noite. Deus bendito, amado, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra. Deus amado, a palavra é tua, Senhor. Eu te peço, Deus, que tudo que não provém de ti, Senhor, caia por terra nessa noite, Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Que essa palavra, Deus amado, venha de encontro ao coração de cada irmão. Senhor, que ela venha falar por ela mesma. E que eu seja somente instrumento em tuas mãos. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa alcançar o seu objetivo, que não é meu, mas que para a glória do teu nome, Senhor, todos que estão aqui possam ser abençoados e alcançados pelo teu poder. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus. Igreja, essa palavra que fala no livro, esse livro de 2 Reis, fala sobre um homem de Deus. É até mesmo, eu em casa estava pensando, é com muito temor e tremor trazer uma palavra dessa para a igreja. Por quê? Porque falar de Eliseu, um grande homem de Deus, um profeta especial. Hoje aqui nós já vimos da parte do nosso pastor, meu esposo, ele falar sobre um profeta que aumentou o azeite daquela viúva. E era exatamente esse homem Eliseu. Então aqui falar desse homem de Deus é algo tremendo, porque eu creio que tem homens e mulheres de Deus que são servos do Senhor, que pregadores da palavra, queria trazer um conteúdo até maior desse homem de Deus. Por quê? Porque é uma história rica, uma história que você olha, um profeta do Senhor especial mesmo. Mas nas minhas poucas e simples palavras, eu gostaria de trazer uma mensagem da parte do Senhor, de algo que o Senhor falou comigo
comigo através dessa palavra, e eu creio que vai falar contigo também. Eu queria até dar um título para essa mensagem que diz assim: chamados para uma grande obra. A casa do Senhor tem pessoas que estão pela primeira vez, pela segunda, outros que estão voltando, pessoas que já estão 20 anos. Não independe do tempo de estar na presença do nosso Deus. O que importa é saber que o Senhor nos chamou para uma obra. Deus te chamou para uma obra. E assim o Senhor foi falando ao meu coração, que o Senhor me chamou para uma obra e chamou você também. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conhece a vida de cada um que entrou por essas portas, Ele conhece a nossa vida. E ali a palavra do Senhor, para que nós possamos entender um pouquinho a história, né? Fala desse homem de Deus, que esse homem era... E você pode perceber na palavra do Senhor, sempre o Senhor quando chama alguém, ou a pessoa está trabalhando lá atrás das malhadas, está fazendo alguma coisa, lavrando uma terra, está de alguma maneira, mas fazendo algo na simplicidade. Claro, Deus não tem regra para chamar alguém, mas aqui com Eliseu não foi diferente. Esse homem de Deus estava ali, lavrando estava até mesmo ali. A palavra do Senhor diz que quando ele ia... não fazia parte dela. E a palavra do Senhor diz, eu não sei aqui, mas estudando um pouquinho, na Bíblia não diz, existiam muitos profetas naquela escola de profetas, e eram muitos mesmo. Elias era ali um líder dessa escola. Mas o nosso Deus, Ele não se prende a chamar pessoas por intelectualidade, por falar bem, por estudo, ou até mesmo pessoas de graus, né, grandes. Nosso Deus se prende a chamar aquele que está à disposição para ouvir a voz dEle, para estar disposto a fazer a vontade dEle, para estar disposto a fazer a obra dEle. E nessa noite, para chegar aqui com essa palavra, para trazer algo para o teu coração, o Senhor me mostrava e me falava pessoas aqui dentro, que o Senhor tem uma grande obra. O Senhor, aí quando eu dei esse título a essa palavra, chamados para uma grande obra, assim a obra não é só na minha vida, nem na vida do pastor dos obreiros. Deus tem uma grande obra na tua vida também. Porque aqui quando o Senhor chamou esse homem de Deus, a palavra do Senhor diz que naquela hora, naquele mesmo momento, só o que ele pediu foi o seguinte, que ele pudesse beijar o pai e a sua mãe. E Elias ali concedeu a ele esse direito de beijar e abraçar o seu pai e a sua mãe. Mas depois daquele momento, esse homem de Deus pegou e foi fazer a obra do Senhor. Já não olhou mais para trás, já não quis saber mais se estava ali naquela terra, juntamente com aqueles bois. Ele estava à disposição do seu Deus. E assim o Senhor foi falando muito forte ao meu coração, que na minha vida e na tua vida não é diferente. O Senhor nos chama nessa noite e o Senhor nos pergunta se estamos dispostos a pagar o preço para estar na casa dEle fazendo a vontade dEle. Porque o Senhor abre essas portas para entrar todo tipo de pessoas, de irmãos. Mas o Senhor te chama para uma grande obra, para uma grande responsabilidade. E aqui é uma responsabilidade tremenda, trazendo essa palavra para você. Porque não é de qualquer maneira que nós venhamos estar diante da presença do Senhor. Eu sei que muitas das vezes me falta até mesmo aptidões para estar nesse lugar. Como eu falei no início, volto lá atrás, tem homens e mulheres de Deus com mais capacidade, mas o Senhor não olha como o homem olha. O Senhor olha o nosso coração que está na nossa vida, as nossas intenções, se estamos dispostos a buscar essa face dEle e falar, Senhor, eis-me aqui para fazer essa grande obra, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores na obra do Senhor. E aí onde eu quero concluir algo também para você, até uma pergunta que me arde em mim mesmo também. O que tem a ver essa palavra com a campanha da conquista? Porque o irmão, até agradecer o irmão Jota, evangelista Jota, ele não está aqui, me fez o convite para trazer essa palavra. E o irmão fala para a gente, né? Não se prenda ao tema, que é a campanha, o ano da conquista. Mas essas semanas que estamos vivenciando a Semana da Conquista,
Mas eu quis juntar uma coisa a outra. Por quê? Porque a palavra do nosso Deus é perfeita. E uma coisa depende da outra. E ali onde o Senhor foi falando comigo, que Eliseu, ele tinha uma meta e um objetivo. E ele queria conquistar algo. E aonde eu vou chegar a essa conquista desse homem de Deus? Primeiro, para a gente conhecer um pouquinho a história dele, que foi falado, quem ele era, de onde ele veio, muito pouquinho, porque é uma imensidão da palavra do Senhor que fala. Se eu for ler aqui e estudar, é algo assim tremendo. Quem é Eliseu? Né? Roseli, pequena, diante de um profeta de Deus, tanto que a história dele ficou conhecida para hoje estarmos aqui trazendo como exemplo para a nossa vida. Mas assim, para juntar esse tema, campanha da conquista, esse homem de Deus almejou uma conquista. E foi uma conquista muito bonita, né? Um homem assim, como a palavra do Senhor diz que Daniel tinha um espírito excelente, eu acredito que esse homem de Deus também tinha um espírito excelente. Não foi relatado na Bíblia, mas no meu entender, ele tinha um espírito excelente, porque ele almejou algo. O que esse homem de Deus viu? Ele andando ali com Elias, a história diz que esse homem de Deus, vendo Deus usar aquele homem de Deus servo, o servo dele, Elias, o líder dele, tinha Elias como líder. Os dois começaram a caminhar junto, porque ali foi uma preparação para a vida de Eliseu. Ele já andava junto com Elias. Quando Elias foi lá chamar ele para a obra, os dois caminharam junto. E ali Eliseu, olhando os feitos do Senhor, a obra do Senhor na vida de Elias, ele olhou. E eu tenho certeza, a palavra do Senhor não fala dessa maneira. Com as minhas palavras, eu vou te dizer, eu acredito que ele pensou assim: eu queria ser como esse homem de Deus. E muitas das vezes, almejar ser como um homem e uma mulher de Deus, não é ter inveja, não. Até porque eu preciso frisar algo importante aqui, que o Senhor falou no meu coração, que a Bíblia diz que ele não quis ser igual a Elias por vaidade nem por inveja. Ele quis ser igual a Elias e detalhe, não quis ser igual, ele quis ser mais, 2 vezes mais do que o poder que Deus tinha dado para Elias. Por quê? Porque ele queria fazer algo grande para o Senhor. Então, aonde eu quero chegar com essa história para a igreja nessa noite, para te abençoar, para que você saia daqui hoje pensando na obra que o Senhor tem na tua vida, que você não é qualquer um, que você não entrou aqui para passar o tempo ouvindo uma noite de quarta-feira, mas o Senhor tem sim um plano na tua vida. Assim também esse homem de Deus, a palavra do Senhor diz que ele ali via aquela obra do Senhor na vida daquele homem de Deus. E cada milagre que Elias fazia, ele estava ali como servo, caminhando junto. Mas ele caminhava mais observando. E eu acredito que a palavra do Senhor diz que antes mesmo dele receber essa porção dobrada do Espírito e a capa que Elias jogou quando foi subir ao céu, ele já antes mesmo, ele já estava se preparando. Tanto que aqui anteriormente, no capítulo 2... o capítulo 2 diz que por 3 vezes Elias tentou deixar ele num determinado lugar e dizia: fica aí que eu vou a Betel, fica aí que eu vou a Jericó, fica aí que eu vou até o Jordão. Foi os 3 lugares que Elias falou que iria ir, que o Senhor estava chamando para fazer a obra, e ele o tempo todo dizia: não te deixarei. Porque ele queria ir juntamente com Elias. Ou seja, ele queria saber juntamente o que Elias ia fazer naquele momento, que toda vez aquele homem de Deus dizia: fica aí, ele falava: não te deixarei. Tem até aqui, para não ficar nas minhas palavras, diz assim, né? Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles desceram a Betel. Ou seja, ele falou assim, muitas vezes o Elias quis deixar ele lá para ir fazer a obra que o Senhor estava chamando, e ele negava e dizia: não te deixarei, não te deixarei até mesmo. Por que será? Porque esse homem de Deus sabia o que ele queria. E ele sabia que exigia perseverança. Ele sabia que exigia dele estar ali naquele momento que isso iria estar para acontecer. Porque a qualquer hora e a qualquer momento, Elias ia ser tomado. E Elias falou para ele que só iria acontecer dele receber a porção dobrada do Espírito dele se ele estivesse juntamente naquela hora ali. Então aquele homem, com a vigilância dele, Eliseu, servo do Senhor,
ele não olhou nem para a esquerda nem para a direita. Ele não olhou para a circunstância. Ele seguiu o caminho dele, o foco, o objetivo que ele tinha. Porque ele sabia que se a circunstância e as coisas pudessem parar ele, ele não ia chegar a alcançar a conquista dele. Como nós estamos hoje aqui na campanha da conquista. E o que é conquistar na presença do nosso Deus? O Senhor tem uma grande obra na tua vida. O Senhor tem uma grande obra na vida da tua família. Mas essa conquista só vai ser realizada mediante uma perseverança. Mediante um colocar na vida na mão do Senhor. De não olhar para a esquerda nem para a direita. Às vezes os embaraços vêm contra a nossa vida. As portas se fecham. Muitas pessoas, eu até mesmo estava falando, Senhor, muitas das vezes, Senhor, o inimigo vem, Senhor, com uma fúria contra a nossa vida. E o que fazer, Senhor, para continuar nesse chamado que tu tem na nossa vida? E o Senhor nos diz que é somente olhar para o foco que é Jesus Cristo. É o Senhor e Salvador da nossa alma. Nada nesse mundo é mais importante do que essa presença, do que esse amor de Deus derramado em nossa vida. Nada nesse mundo é mais importante do que estar nessa presença. Porque às vezes deixamos casa, irmãos, parentes, deixamos tudo para seguir esse Deus e vale a pena. Tem muitos que não querem pagar esse preço, que acham ele muito alto, né? Não é alto não, igreja, é gratificante. É muito gratificante, porque quando a palavra do Senhor diz assim, deixar pai e mãe e me segue, é porque nós vamos ganhar uma imensidão de pessoas. Naquele grande dia o Senhor vai mostrar todas as pessoas que nós ganhamos para o Senhor Jesus. E muitas das vezes nós não vamos dar as costas para a nossa família, não. Eles vão continuar sendo parte de nossa família, mas vamos estar ocupados numa grande obra, e o Senhor te chama para essa obra, e o Senhor vai te dar filhos, pessoas. E aqui esse homem de Deus, a palavra do Senhor diz que ele pediu essa capa de Elias, ele pediu essa porção dobrada, foi para fazer maiores coisas na presença do Senhor. Ele não pediu por vaidade. E assim nós temos que pedir para o Senhor, meu Deus, realiza essa obra na minha vida. Nada é mais importante do que essa obra que o Senhor tem na tua vida. E o Senhor te chama nessa noite para uma grande obra. E assim o Senhor foi falando ao meu coração. Existem pessoas ali dentro que eu estou chamando para uma grande obra, mas está presa a alguma coisa. Se isso for pequeno, coloca diante do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque às vezes as barreiras, os empecilhos, as obras do mal, da carne, vêm para nos assolar, para nos afrontar. Mas um coração cheio de fé, um coração cheio da certeza, o inimigo não pode com esse coração. Ele bate em retirada, porque há poder de Deus nessa vida, e na tua vida também não é diferente. O Senhor Deus de poder, Ele conhece o teu coração e te chama para uma grande obra. Não importa quanto tempo você está na casa do Senhor, não importa quanto tempo você está aqui, você veio de algum lugar, o teu passado Ele não pode te condenar, porque Deus é maior do que o teu coração. O Espírito Santo de Deus é maior do que o teu coração. E Ele diz assim para a igreja dele nessa noite, porque o Senhor falou isso comigo, e eu estou dividindo com vocês, que o Senhor é maior do que o nosso coração. E se existe alguma acusação na nossa vida que impede de fazermos a vontade do nosso Deus, vamos lançar por terra, porque vale a pena. Nada nesse mundo aí fora, pessoas vendendo a sua vinha, entregando de mão beijada para o inimigo. Não entregue não, porque é tua bênção, é tua vitória sim. O Senhor te deu, o Senhor te chamou e Ele capacita. E um homem não pode te dizer que Deus não tem algo na tua vida, porque tem, porque o Senhor tem algo grande sim. E a força que nós temos para pisar a planta dos nossos pés aqui dentro não vem de nós, vem do nosso Deus, que é todo poderoso. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se exalta, Ele humilha, mas aquele que se humilhar, ele vai ser exaltado pelo Senhor. Então nós devemos sempre
dar glória a esse Deus e saber, foi assim que o Senhor me falou nessa mensagem, que Ele te chama para uma grande obra. Não importa o que estamos fazendo, se estamos aqui tocando, os irmãos estão pregando, quem está ali atrás, está no seu cantinho, o Senhor te chama para uma grande obra. Até mesmo você que se acha assim incapaz, eu não sou capaz, Senhor, eu também falei muito isso para Deus, e como eu falei, Senhor, eu quero ser o último dos últimos, mas o Senhor aprove me colocar aqui para estar trazendo uma palavra para a tua vida. E esse meu medo de estar trazendo uma palavra, de não falar certo para alguém, de alguém até mesmo não entender a mensagem do Senhor, o Senhor foi tratando, porque assim como esse homem de Deus estava ali, talvez naquela escola de profeta tinha pessoas mais capacitadas, mas o nosso Deus, Ele capacita, Ele chama, Ele é o Todo-Poderoso. Quem aqui não sabe? Até mesmo dizer que talvez não teria condição de fazer uma coisa e de repente conseguiu. Até mesmo não é só na área espiritual, na casa do Senhor, não. Até mesmo na área profissional, até mesmo numa escola, na faculdade ou em algum lugar. Muitas das vezes a gente se acha incapaz e diz assim, eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas se dissesse, eu consigo, pode ter certeza, a palavra foi liberada e ela vai ter o poder de fazer cumprir. E assim é na nossa vida. E aqui a palavra do Senhor diz, levando aqui mais adiante a palavra de Deus, a palavra foi falando ao meu coração sobre tudo que Eliseu deixou para seguir aquele servo de Deus, porque ele sabia que a conquista dele estava no momento que o Senhor fosse levar Elias, ele iria ser o seu sucessor. E a palavra do Senhor diz que ele realmente fez milagres 2 vezes dobrados do que Elias, porque na hora ali que o Senhor tomou o servo dele, Elias, Eliseu operou milagres até mesmo grandes, porque a palavra do Senhor diz sobre essa viúva. A Bíblia fala da viúva pobre, né? Que tinha lá o seu marido que morreu e estava passando por uma necessidade, dificuldade. Aquele homem de Deus entrou lá e aumentou o azeite da viúva. E a palavra fala também de um grande homem, de um guerreiro que é Naamã também, um homem de posse, um homem rico. Também foi Eliseu que liberou uma palavra para a vida dele e mudou a história daquele homem. Aquele homem que era leproso e nunca mais passou a ser leproso, porque o servo de Deus foi lá, mandou uma palavra, e ali a palavra do Senhor é repleta de coisas maravilhosas, de milagres que foi realizado pela mão desse homem de Deus, Eliseu. Porque não foi qualquer um, foi um homem que estava ali na sua simplicidade, e a palavra ainda diz também que ele tinha posses, ele não precisava de situações em sua vida, até mesmo financeira. A palavra do Senhor diz que quando Deus chamou ele, ele estava ali cuidando das terras de seu pai. E ele tinha posse também. Mas foi necessário largar tudo para fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes temos que largar tudo para fazer a vontade de Deus. Estamos apegados a coisas tão pequenas. Que o Senhor tem muito mais para nos oferecer. Deus tem muito mais. O Senhor Deus que conhece a nossa vida e Ele tem muito para nos oferecer. Não por barganha, eu sempre falo isso. Senhor, eu vou te dar porque eu sei que eu vou receber. Até porque esse homem de Deus, ele não quis a porção dobrada para se envaidecer. Foi para ajudar as pessoas, aos necessitados, aqueles que estavam ali precisando de ajuda. Quantas são as pessoas que estão lá fora precisando de nós? Alguém até mesmo da nossa própria família, nossa parentela. Estamos muito ocupados, olhando o que está acontecendo em nossa volta. E eu costumo dizer, olhando para o nosso próprio umbigo, né? E a palavra, ela corta aí, corta aqui também, porque a gente fica olhando para nós mesmos, mas será que nós estamos dispostos a se compadecer pela vida daquele que está ao nosso lado? Aquela pessoa que está ali precisando de uma palavra, até mesmo trazendo para os dias de hoje. É algo assim tremendo, quando eu vejo assim alguém dizer, você é uma pessoa boa, maravilhosa. Aí nós nos assustamos e dizemos, mas eu estou cumprindo a palavra do nosso Deus, porque no mundo não existe mais ninguém que faça o bem, né? A própria palavra diz, né? E uma vez que uma pessoa ousou a chamar Jesus de bom, ele disse que só tinha um bom, que era Deus no céu, e devolveu a glória para o Pai, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele sim é bom, mas quando nós nos tornamos bom para alguém, muitas pessoas vêm até a gente e dizem assim, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa, mas não é de se espantar, porque é cumprimento da palavra. A palavra do Senhor diz,
amai a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, o nosso próximo como a ti mesmo. Imagina eu odiar um irmão meu ou não gostar do irmão meu, eu estou odiando a mim mesmo. Deus não deu nenhuma folga para a gente. Não deu desculpa para me olhar assim e não ajudar o meu irmão, aquele que está precisando. Então, que nós possamos verdadeiramente nessa noite saber que não adianta estar escondendo dos olhos do Senhor, porque o nosso Deus vê todas as coisas. E se Ele permitiu nós entrarmos por essa porta, é porque Ele tem algo grande a nos fazer, preparado para nós. E nós possamos receber, não sair daqui de mão vazia. Mão vazia é não sair até mesmo num plano espiritual. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida, mas me capacita primeiro. Porque tem um detalhe nessa situação. Muitas das vezes os homens e as mulheres de Deus que pregam, falam muito assim, ninguém é diferente de ninguém, não é assim? Igreja, Deus te capacita, é o Senhor que capacita você, e nós pensamos que é agora, é de qualquer maneira, mas eu tenho que falar que não é de qualquer maneira, porque aqui houve uma preparação, houve um tempo, tudo tem o seu tempo determinado. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes que Deus tem tempo para tudo. E Ele tem um tempo para a sua vida também. Se você está aí atrás, se você está atrás das malhadas, que todos aqueles que o Senhor, os olhos de Deus bateram nele, viram, olhava lá o que Ele estava fazendo. E se você olhar, muitos servos do Senhor foram chamados no momento que não era nada. Mas o Senhor não chamou de qualquer maneira. Tem uma preparação, tem um momento, tem um tempo. E esse tempo chega. Chega sim, mas temos que ter humildade para ter paciência e acreditar que na hora certa o Deus de poder vai vir sobre a tua vida e vai te consagrar aquilo que Ele quer, porque é como Ele quer, mas que no momento que ainda não somos até mesmo valorizados, que nós possamos pegar esse momento, como esses servos de Deus que estavam ali, não estavam em escola de profeta, mas estava atrás das malhadas ali, eu creio que estava falando com Deus Todo-Poderoso o tempo todo, porque jamais Deus ia pegar Elias e mandar jogar um manto, uma capa nas costas de Eliseu sem conhecer ele e sem ele conhecer o Senhor. Eu acredito que ele já conhecia o Senhor, mas ele conhecia o Senhor de uma maneira humilde, lá atrás, porque Deus capacita e Ele chama para uma grande obra. E olha que a palavra do Senhor diz que depois que Elias foi tomado ao céu, esse homem passou a ser o sucessor dele, Eliseu, e passou a ser o professor da escola de profeta. É tremendo isso. E ele passou a ser o profeta de Deus. Então, nosso Deus não se prende a dizer, eu chamei um profeta todo capacitado, renomado. Ele não olha para isso. Ele se prende, sim, a pessoas dispostas a fazer a vontade dEle. E eu posso te encorajar nessa noite a ter essa maior conquista. A conquista de estar na presença desse Deus. A conquista da capa de Elias, da capa do homem ungido de Deus, que é a presença do Senhor, porque a capa simboliza autoridade. A capa simboliza uma autoridade dada pelo Senhor. E a unção desse homem, como ele falou assim, me dá a porção dobrada do teu espírito. Ele disse assim, dura coisa pediste. Por que será que dura coisa pediste? Porque não é para qualquer pessoa. Mas o Senhor pode te dar se você quiser. Se você buscar em Deus, Ele te capacita. E Ele diz para você nessa noite, que Ele é contigo. E onde tu entrar, Ele entra. Onde você sair, Ele sai. É assim que o Senhor fala conosco. Que o tempo todo nós dizemos para o Senhor, Senhor, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E Ele vai falando ao coração novamente assim, não, você vai sim, porque eu te capacito. Eu te coloco uma unção na tua vida. E assim o Senhor diz para a gente nessa noite, não venhamos baixar a guarda, deixar com que os tropeços da vida, as obras, o inimigo, aquilo que vem para nos afrontar, venha nos tirar da presença desse Deus, essa presença maravilhosa, que esse homem de Deus aqui realizou os milagres 2 vezes mais ainda. E aqui a gente leu o versículo 9 até o 14, já de início, assim que ele pegou a bênção dele, que ele recebeu ali, da unção dobrada do Espírito.
de Elias, a palavra do Senhor diz que ele já colocou ali o manto no Jordão e já abriu as águas. Ele fez o mesmo milagre que Elias tinha feito também. Ou seja, para você ver como esse homem andava, eles andavam juntos, mas ele estava ali vendo e sendo preparado também para fazer. Mas ele não quis fazer igual. Ele falou: Senhor, eu quero ser mais usado na tua presença. Mas logo ali ele já fez, logo usou a fé dele, já colocou e as águas se abriram. E assim o Senhor nos chama para viver um sobrenatural. Porque nós não temos um Deus natural. Então aquele que veio para a casa do Senhor e pensa que vai viver uma vida com Deus sobrenatural, uma vida natural, está perdendo seu tempo. Porque o nosso Deus é sobrenatural. Ele é o sobrenatural, ele é acima do natural. Então não tem como estarmos vivenciando coisas de um Deus sobrenatural com coisas terrenas, natural, carnal. Não dá para ser ligado as duas coisas ao mesmo tempo. Então temos que buscar as coisas do céu, não da terra. E claro, com equilíbrio, porque nós somos pessoas equilibradas que pensam, temos que trabalhar para comer. Isso é uma realidade. Se a gente não trabalhar, ninguém come, né? Sabemos disso. Mas não podemos ter uma vida carnal na presença desse Senhor. E é possível sim ter essa vida sobrenatural sim aqui na terra. Olhando somente para o nosso Deus, autor e consumador da nossa fé. Porque somente olhando para Jesus Cristo e não olhando para as pedras, para as coisas que estão à nossa volta, é que nós vamos atingir uma vida de unção dobrada na presença desse Deus. Essa unção que é dada, mas não é de qualquer maneira e não é de graça, ela tem um preço alto. Se nós pudéssemos ver aqui os irmãos, não desmerecendo ninguém, porque o nosso Deus não faz acepção de ninguém. Mas se pudéssemos ver cada um o preço que paga para estar hoje aqui na presença desse Deus, não é um preço qualquer. Mas devemos abrir sempre mão, sim, das coisas nessa terra, vale a pena. Porque aquele que pensa que lá fora está sendo alguma coisa, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus está voltando. E naquele grande dia, como vai ser triste, né? Porque não podemos só falar de campanha de conquista. Nós vemos aí fora pessoas falando de campanhas de conquista, porque você vai conquistar obras terrenas. Isso aí é consequência de uma vida com Deus. Por quê? Porque a palavra diz que os sinais seguirão os que creem e que as bênçãos que vão nos acompanhar. Então, para a glória do nosso Deus, nós sabemos que conquistar na terra, essa conquista terrena vai ficar tudo aí. E mais vale a conquista ao céu, porque no dia que o Senhor te chamar e a trombeta for soada, você vai poder dizer: Senhor, eis-me aqui, os anjos do Senhor vão nos levar aos ares. Vale muito mais a pena, porque aquele que está ganhando aqui na terra, eu não posso deixar de falar isso, talvez esteja falando aí para alguém. Se você está ganhando aqui na terra, pode ter certeza que nós vamos perder no céu se ganharmos na terra. Porque o Senhor vai dizer assim: o teu galardão você já recebeu lá. Então o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É assim que o Senhor vai falar. Eu até gostaria de falar algo aqui, que eu falo muito aqui para os nossos jovens na escola bíblica dominical. Os que estiverem aqui vão até mesmo entender o que eu falei, o que eu vou falar. Eu costumo sempre falar, quando eu dava aula para os adolescentes, eu falava, agora eu estou dando aula para os jovens, eu falo, que se verdadeiramente nós pagamos um preço pela unção, pagamos um preço por estar na presença desse Deus, e aquele que acha que está ganhando aqui na terra vai para o mesmo céu que nós, estamos perdendo tempo aqui, não é? É assim que eu falo para eles. Então que nós possamos nessa noite acreditar que não estamos perdendo tempo na presença desse Deus. Estamos ganhando tempo para no dia que o Senhor nos chamar, Ele vai separar e vai te chamar pelo teu nome. E você vai poder estar com Ele assentado no trono da graça ao lado, porque o trono é dele. E o Senhor, Deus de poder, sabe das nossas necessidades. E Ele fortalece aquele que busca Ele, porque a tua força, ainda que seja pequena, Ele te renova nessa noite para fazer a vontade dEle. É necessário falar: Senhor, não tenho força, mas a minha força vem do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e ela se renova na nossa vida, essa força. Louvado seja Deus, Deus de poder, Deus de grandeza e soberania. Louvado seja Deus, Deus bendito. E assim,
que eu possa alcançar o coração de alguém com essa palavra, porque que você possa refletir. Foi uma mistura de palavra da conquista com o reino de Deus, eu não sei porquê, mas o nosso Deus sabe, né? Porque vale mais buscar as coisas espirituais do Senhor, e eu creio que alguém aqui vai ser alcançado por essa palavra e vai sair daqui abençoado, porque eu tenho até algo assim para passar para você, que é como exemplo. Nós que trazemos a palavra, gostamos de dar alguns exemplos. Eu me lembro, toda vez que eu falo sobre chamado de Deus, obra de Deus, eu me lembro disso, até dando uma palavra somente para uma pessoa, quando eu estou conversando com alguém, eu lembro disso. Eu me lembro que eu cheguei assim para uma jovem, uma pessoa, e eu falei assim, o Senhor me deu algo da parte dele para a vida dessa jovem, e eu falei, jovem, o Senhor tem um plano grande na tua vida, uma obra, um chamado, e ele é muito grande e bonito. E que você possa se fortalecer no Senhor, fortalecer na força, no seu poder dele. E eu sei que o Senhor está te dando essa palavra, porque o inimigo tem tentado algo contra a tua vida. E ali, aquela jovem, naquele portão ali, ela virou para mim e falou assim, todo crente diz que Deus tem uma obra na vida de todo mundo. Foi assim que ela me respondeu. Eu já sei disso. Deus tem uma obra na vida de todo mundo. Foi dessa maneira também. E eu falei assim, o Senhor te chamou de coluna dentro da tua casa. Porque a casa dessa jovem não tem coluna. Não tem ninguém crente, ninguém. E ela estava vindo na casa do Senhor já faz uns anos. Isso faz um tempinho. Aí eu falei, então tá bom, entreguei ali algo da parte do Senhor para ela. E a bênção, a Bíblia diz que se nós dermos a paz e a pessoa receber, a paz é dela, mas se ela não receber, você traz ela contigo de volta. Eu peguei a paz e segui, né, adiante. E ali hoje, demorou um tempo, já faz mais de um ano que essa jovem não está mais na presença do nosso Deus. E essa casa dessa jovem não tem coluna lá dentro. E vivem pela misericórdia, o Senhor guardando. Porque o nosso Deus guarda, Ele não faz acepção de ninguém, porque senão Ele vai negar Ele mesmo. E Ele diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Mas quando alguém trouxer algo da parte do Senhor para a tua vida e dizer, você tem um grande chamado, que você não possa se acovardar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, quando eu não tiver força, me fortalece. Porque todo aquele que não recebe, ele vai pagar um preço na presença desse Deus. Porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo, né? E que nós possamos verdadeiramente acreditar que esse Deus vivo, todo-poderoso, tem um chamado para você. E eu gostaria de concluir a palavra nessa noite, que as horas já se foram. E muito mais o Senhor tem a fazer. E você possa sempre orar pela minha vida, no nome de Jesus, porque o Senhor tem feito esse chamado fluir na minha vida. E eu também já falei muito não para o Senhor, mas não fugi não. Falava um não e dizia, Senhor, é do Senhor a obra, me capacita. Que a igreja possa ficar de pé nessa noite. Fique de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos entregar a nossa vida na mão desse Senhor. Que nós possamos dizer que vale a pena sim buscar a face desse Deus. Vale a pena pagar preço pelo esse chamado. Um chamado maravilhoso. Grandes homens e mulheres de Deus que disseram sim para Deus, jamais se decepcionaram. E aqueles que se decepcionaram um dia, foi porque naquele momento que era para confiar, não confiou. Tem que confiar nesse Deus e tem que falar, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo mesmo. E Ele fortalece, e Ele unge, Ele capacita, e Ele dá a porção dobrada sim da presença dEle na nossa vida. Não existe porção dobrada do Espírito Santo, mas Ele pode dar uma porção na tua vida para te fortalecer nessa noite. E você sair daqui hoje cheio da presença desse Deus. Feche os seus olhos nessa noite, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou fazer uma oração pela igreja. Louvado seja Deus, bendito, Senhor dos exércitos é o teu nome, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, Senhor, para te exaltar, Jesus, para te bendizer, para dizer, Deus amado, que nós somos servo teu, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor amado, muitas das vezes, Deus, até mesmo sem saber, Deus, entender esse chamado, como é esse chamado, o que é isso? E outros já sabem, porque o Senhor já falou o coração.
Não importa, Deus amado, como está a situação do meu irmão, da minha vida. Importa, Deus, acreditar que nesta noite Tu tem algo especial para a nossa vida. Oh Deus de vitória, Pai. Oh Santo, como Tu és maravilhoso, Deus. Que nós possamos ter medo, Pai, de olhar para trás, Senhor. Que nós possamos ter medo, Deus, desse mundo mal, de ganhar nessa terra e perder no céu. Porque, Deus amado, o Senhor vai chamar, Deus. Só vai ouvir a Tua voz quem tiver apercebido, Deus. Oh Deus Santo, Criador de todas as coisas, meu Senhor da glória, onde tiver um irmão aqui, Senhor, que eles possam ser alcançados pelo Teu poder. Senhor, se tiver alguém, Senhor, do outro lado, Senhor amado, da tela, nessa internet, meu Deus amado, que está sem força, que não olha mais para o seu chamado, meu Deus, nessa humilde palavra, nessa simples palavra que nós estamos aqui trazendo para o Senhor, que essa pessoa possa ser alcançada, que ela não possa olhar, Deus, para esse mundo mal, mas dizer: Senhor, eis-me aqui, renova o meu chamado. Deus amado, joga por terra, Deus, as afrontas, Deus, as acusações, as obras do inimigo, porque Tu tem poder, Deus, para trabalhar. Eu entrego, Senhor, a tua igreja em Tuas mãos, Senhor, os Teus servos, Senhor, a Tua noiva, Pai. E eu creio, Deus, que todos aqui vão ser alcançados pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Recebe as nossas vidas, Senhor. Recebe a nossa oração também, Senhor. Essa simples oração, meu Pai, mas que é de grande poder, porque sabemos, Deus, que quem faz tudo é o Senhor, é o Espírito Santo que opera, Deus. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu queria convidar os obreiros aqui à frente, no nome de Jesus. Isso, vem cá, obreiro, no nome de Jesus. Isso, povo de Deus, vai adorando aí enquanto os obreiros se preparam aqui. Mais perto dos Teus caminhos. Isso, se você veio para adorar, comece a adorar Ele. Ao redor de cada esquina, diga para Ele, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Oh, aleluia! Esperado eu te busco, frenético acredito que a visão com todo ânimo. Vai valer a pena. Meu Deus. Vai valer a pena. Eita, Espírito Santo. Vai valer a pena mesmo. Aleluia. Vai valer a pena. Oh, aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Espírito Santo. Vai valer a pena mesmo. Te darei a minha canção. Oh, aleluia! Doces palavras te darei. Sustenta
Vai valer a pena. Oh, glória! Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar. É hoje! É hoje! Quando o grande dia chegar e ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Vai! É hoje! É hoje! Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Querido, no nome de Jesus, se o Senhor Jesus nessa noite, escute, te fizesse uma pergunta, me faça um pedido, o que você pediria para Ele? Eu vou convidar você a vir aqui à frente, mas eu queria que você pudesse vir aqui à frente com esse pedido no seu coração. Com esse pedido no seu coração. Para que a gente tenha eficácia na nossa oração, quando você vir aqui, você vai dizer para esse homem de Deus, para essa mulher de Deus: eu quero que você ore por esse pedido aqui. Eu quero que você interceda a Deus por esse pedido. Pode ser na sua vida familiar, pode ser na sua vida espiritual, pode ser na sua vida física, pode ser na sua vida sentimental, pode, querido, ser na sua vida material, enfim. Cada um tem um pedido aqui. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar com um propósito. E aí, você vai pedir a esse homem de Deus para unir a sua fé com você, para interceder a Deus pelo seu pedido. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar no nome de Jesus. Vem aqui no nome de Jesus. Esse lado da minha direita primeiro, depois o lado da minha esquerda. Vem aqui no nome de Jesus. É a sexta semana. É a sexta semana. É a sexta semana. Vai valer a pena. Vai valer a pena, querido, você vir aqui. Vai valer a pena, querido Deus, mudar a sua história. Vai valer a pena, Deus, mudar o quadro. Vai, vai. Vai valer a pena. Meu Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem gente já chorando. Tem gente já chorando aqui, ó. Vai valer a pena. Vai sim, Espírito Santo, olha aí, ó. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Vai trabalhando, a tua palavra foi pregada. A tua palavra foi pregada. A tua palavra foi pregada. Vem com a porção dobrada. Vem com a porção dobrada. Vem, 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 vem. Vai valer a pena. Isso. Só continua isso. Só continua nesse refrão. Vai valer a pena. Vem, Jesus, vem com a unção dobrada, com a unção dobrada, com a unção dobrada, com a unção dobrada.